você que está aí no canal Promessas, nos assistindo. É um prazer ter a sua audiência. Nós estamos aqui buscando sempre trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua família. Somos um programa do Ministério de Vila Nova. Nossos pastores, pastor Josué Gouveia, pastora Simone Gouveia. E como é bom poder entrar, ter a oportunidade de entrar na sua casa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua luta? Qual é a sua causa? O que anima o seu dia? Eu recebi essas perguntas e fiquei impactada, porque hoje nós vamos entrevistar alguém, uma pessoa que trabalha defendendo a causa das crianças, protegendo, trazendo segurança para as crianças. Então fique ligado, o nosso programa hoje está muito precioso e é muito importante você conhecer esse assunto, porque o abuso infantil, esse mal, não pode crescer. Fique ligado e até o próximo bloco. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o programa MVN Família e hoje estamos aqui tratando de um assunto muito importante, o abuso infantil. E para isso nós trouxemos uma pessoa que tem dedicado a sua vida em lutar por esta causa, em proteger essas crianças. E hoje nós estamos aqui com o missionário Humberto, ele que é o gerente de projetos sociais do Projeto Amar. Humberto, que alegria, que satisfação ter no nosso programa alguém que luta por uma causa de extrema importância. Seja muito bem-vindo ao programa MVN Família. Para mim que é um prazer, para a gente é um prazer ser convidado mais uma vez e ter o privilégio de apresentar um pouquinho daquilo que nós temos feito, né, por crianças e adolescentes em 2 comunidades de Goiânia, né? Como vocês falaram, eu trabalho com o Projeto Amar. O Projeto Amar é uma instituição que cuida de crianças e adolescentes. Esse ano, por incrível que pareça, nós estamos comemorando 30 anos, né? Fazendo esse aniversário de 30 anos de uma atuação relevante e transformadora aqui na cidade de Goiânia. Então, o Projeto Amar começou em 1988, né? Com um grupo de voluntários apaixonado pela missão de cuidado, de proteção. Foram para o Dom Fernando II, na época uma comunidade invadida, né? As pessoas moravam em lonas, as crianças muito vulneráveis diante de diversas situações, né? E um grupo de voluntários de diversos setores, assistentes sociais, psicólogos, médicos, né, pedagogos, se reuniram e sonharam em criar um projeto que pudesse dar suporte e segurança para essas crianças. E Deus se agradou, né, desse projeto. Como não agradar? Como não? E esse ano estamos completando 30 anos de uma atuação relevante com crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, que é a nossa faixa etária de trabalho. Ou seja, o Projeto Amar, ele acolhe e cuida dessas crianças, né? Isso. Hoje nós oferecemos na nossa instituição, no Projeto Amar, diversas atividades que ajude no desenvolvimento dessas crianças. A nossa primeira missão de vida é fazer com que essas crianças compreendam o amor de Cristo.
Então, uma das atividades principais que nós temos dentro das nossas unidades é a educação cristã. Mostrar para essas crianças, né, que existe um Deus que ama, que existe um Deus que coloca no coração de outras pessoas a possibilidade de cuidado, a possibilidade de criar um ambiente seguro e construir uma vida mais digna sobre o pilar do Evangelho. Então, as atividades, hoje, educação cristã, atividade como nós temos uma escola de música, né? As crianças recebem aula de violão, flauta doce, musicalização, toda a teoria musical, né? Então, em parceria com o Instituto Engecred, nós hoje estamos oferecendo para nossas crianças, todas as crianças da unidade 1, são 100 crianças atendidas, estão recebendo aula de música, né? Um serviço de psicologia que trabalha tanto com as crianças na nossa unidade, como com as famílias. Então, a nossa psicóloga, quando ela observa no trabalho de grupo alguma coisa relevante para aquilo que ela pode observar também na família, nós temos essa integração entre a unidade e a família, então nós fazemos uma visita domiciliar para entender aquele contexto, o que está acontecendo com aquela criança. Nós oferecemos na área esportiva judô, minivôlei, futebol. Então todas essas atividades nós construímos e buscamos recursos para que essa criança e adolescente ela possa estar num ambiente seguro, né, e entender que tem pessoas que acreditam, que estão investindo, né, onde é um outro ideal que nós temos. Queremos ser referência para essas crianças. Como é importante para nós que conhecemos a Cristo, né? Entender que, às vezes, 1 ano, 2 anos ou 3 anos que uma criança passar ali pela vida de vocês, né? Pelo Projeto Amar. Mesmo que seja um pouco tempo, né? Alguns meses, pode fazer toda a diferença na vida delas. Pode mudar os rumos. Ela vai conseguir enxergar que há sim perspectivas, apesar da situação socioeconômica que ela vive, apesar do contexto familiar que ela vive, né? Há sim perspectivas para ela de um futuro, sim, né? Maravilhoso. Hoje nós temos essa experiência, como nós estamos completando 30 anos, então nós temos muitos frutos, né, de pessoas que testemunham. Às vezes são pessoas que nós nem conhecemos com uma nova equipe de trabalho, só que elas ligam e desejam contar essa história para a gente. Pessoas que tinham tudo para não ser ninguém. Para não ser ninguém, né, e hoje são microempresários. São pastores, né? Nós temos o pastor Roberto, que foi uma criança atendida no projeto, né? Nós temos algumas funcionárias da nossa equipe de trabalho hoje, né? Pessoas que trabalham com a gente, que foram crianças que foram atendidas no projeto, né? Nós temos a Jéssica, eu gosto do testemunho da Jéssica, porque a Jéssica foi para o projeto quando criança, na adolescência foi para a universidade, depois que terminou o ensino médio, foi para a universidade, se formou em serviço social, né? E ela, com um campo de oportunidade para trabalho, ela escolheu ir para o Projeto Amar com gratidão no coração, porque o projeto foi um divisor de águas na história dela, e hoje ela atua, trabalha com a gente, dedica o seu tempo, tem dedicado a sua vida para poder ajudar. Então, mudar a história de outras Jéssicas também, né? Exatamente. Tem sido o lema desses 30 anos, né? Sonhos que nós construímos, e agora nós queremos, a partir desse ano, continuar semeando, né, gotas de esperança para que essas crianças que estão conosco possam ter um futuro brilhante. Mas nós sempre pensamos, né, que nós transformamos o hoje, o mundo de amanhã. Então, o hoje na vida dessas crianças é o que faz a diferença, e é nisso que nós acreditamos. E como você disse, sem a esperança em Cristo Jesus não tem como a gente gerar transformação social. Então nós não fazemos o social porque gostamos de fazer social. Nós fazemos social primeiro porque entendemos a nossa missão, a nossa causa, a nossa luta, e acreditamos que a prevenção dessas crianças é o melhor caminho que nós temos a fazer. Missionário Humberto, a gente sabe que o mês de maio, né, ele tem um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Como vocês identificam isso nas crianças? Tem um grupo, tem psicólogos lá que acabam percebendo isso? Tem acontecido ainda com frequência? Hoje nós observamos, nós usamos um material
E eu já deixo a dica para vocês que trabalham com crianças, né? Para vocês que nas igrejas, pessoas que estão envolvidas com escola, tem um material muito bom que chama Claves. Esse material nós usamos dentro das nossas unidades, que é um material onde a psicóloga, num trabalho de grupo, usando alguns bonecos, algumas imagens, desenhos, as crianças vão montando. É um trabalho preventivo, onde a psicóloga vai trabalhar a questão do toque nos órgãos genitais, o que não pode fazer, não pode sentar no colo de um adulto estranho, quando você perceber isso, como que você tem que se defender. E aí, quando ela está apresentando esse material com a sua técnica, com os seus objetivos de trabalho, no meio disso, as crianças, de maneira tão abertas, começam a falar: alguém me tocou desse jeito, alguém me relou aqui, né? E por incrível que pareça, hoje as estatísticas nacionais mostram que 87% dos abusos e violências sexuais, isso é triste para a gente que acredita na família, acontece no seio familiar, né? No contexto familiar. E quando a gente começa a observar isso, a gente tem toda uma rede de proteção para essa criança, né? Até porque a gente sabe que o silêncio é uma das barreiras maiores que há dentro desse contexto de violência sexual. Então, quando a gente observa, a gente tenta trabalhar de uma maneira tanto com a criança, para que fortalecer ela dentro daquilo que está acontecendo. Vamos na família, mas como nós temos uma política de proteção à criança e adolescente, nós também denunciamos. Nós chegamos a esse processo de denúncia também. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos falando um pouco mais sobre esse assunto. Estamos hoje falando sobre o abuso infantil. Não saia daí, fique ligado porque é um assunto de extrema importância. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família com o missionário Humberto do Projeto Amar, falando sobre abuso sexual infantil. Humberto, qual que é a realidade da violência sexual infanto-juvenil? A violência sexual ela se configura em 3 aspectos. Ela se configura na exploração sexual, né? O que é a exploração sexual? Hoje nós temos a pornografia, né? Quando um adulto estimula a criança a fotos, exponha os seus órgãos genitais. Então nós temos essa questão da pornografia, a questão da prostituição e o turismo sexual, isso muito característico em algumas regiões do Nordeste. Então turistas que vêm de outros países já agenciados com crianças, e essas crianças, a estatística mostra que elas são usadas até 14 anos. Então, muitas crianças, muitos turistas já vêm com um pacote de viagem e já adota, né, essas crianças, já escolhe dentro de uma... É muito forte essa questão do turismo sexual, dentro da exploração sexual, e também o tráfico humano, né? O Brasil
tem trabalhado e lutado muito com essa questão do tráfico humano, principalmente de crianças. Crianças que somem, crianças que estão desaparecidas, né? Crianças depois que voltam, que foi levado para outros países, né? E foi usada mesmo como escrava social. Então, esse é um do que configura a exploração sexual. Esse mês mesmo, agora de maio, né, que combate-se a exploração sexual, a Polícia Federal, juntamente com outros órgãos, prendeu em Goiânia mesmo algumas pessoas envolvidas, aposentados, piloto aposentado, né, de 74 anos, né, com mais de 780 mil arquivos de crianças né, de documentos que eram compartilhados. Então, só em Goiânia foram presas, creio que, 6 pessoas envolvidas com essa situação da exploração, infantil, né? Da exploração sexual, né, de pornografia, né? Então, vídeos, fotos, né, tudo por uma obstinação, né, e que machuca e que afeta as crianças, né? Eu fico pensando, Valquíria, que esses vídeos, tudo isso acaba o quê? Às vezes chegando em pessoas e vai estimulando isso muito mais, né? Pessoas que às vezes estimulando outras pessoas a praticarem um crime. Né? Como isso é danoso, né, para a nossa sociedade. E aí nós temos uma outra configuração da violência, que é o abuso sexual, né? O abuso sexual, ele no Brasil, ele se configura tanto intrafamiliar, né, e extrafamiliar. Intrafamiliar, como eu disse, 80% das estatísticas dizem que essas crianças são abusadas dentro das suas próprias casas, né? Ou por pai, ou por padrasto, ou por mães também, né? Então, tem história de crianças que a mãe viu ela brincando com a boneca e a criança estava praticando o sexo oral com a própria boneca. Aí a mãe ficou assustada, e aí foram fazer todo um ambiente e a criança estava sendo abusada sexualmente pelo seu próprio pai, né? Então ela estava replicando no brinquedo dela aquilo que estava acontecendo com ela. Então isso é muito forte. Então nós temos que cuidar e preservar dessa situação. E é interessante, Humberto, que as pessoas, às vezes, elas não têm noção do que é o abuso sexual. Então é algo que assim precisa ser falado mais, ser discutido mais, porque é algo que tem crescido. É algo que acontece há muito tempo, né? Não é algo novo, isso não é novidade, muito pelo contrário. Agora que se começa a falar sobre isso. Mas o abuso sexual, ele acontece dentro do contexto familiar, muitas vezes, pessoas próximas, né? E às vezes a própria família não entende como um abuso sexual. Às vezes até a própria criança, ela não consegue denunciar muitas vezes, até porque ela não entende que aquilo é um crime. Que estão cometendo um crime com ela, né? Às vezes, quando cresce, é que ela, às vezes, numa palestra ou quando na televisão, alguma coisa que ela percebe. E, às vezes, causa muita revolta, muitos traumas, né? Que pode prejudicar o futuro dessa criança. E né? o que vocês estão falando é coerente, porque 40% de toda a prática do abuso sexual intrafamiliar, ele é de maneira violenta, onde o abusador agride ou força a criança a uma prática indevida, né? Uma prática que se configura dentro do abuso sexual. 60% não consegue entender porque começa-se de uma maneira de carícia, de carinho, né? De afeto, mas tudo com uma intenção já de abuso. Então, 40% das denúncias são mesmo de violência. E 60%, né, vai descobrir isso lá na frente, né, vai se configurar lá na frente, como você diz, porque a maneira de começar é num carinho, né, uma maneira de... Não era nada que trazia dor. Né? Exatamente. Era algo que também trazia algum tipo de satisfação e prazer. Né? Ou às vezes alguma recompensa, que é muito comum com as crianças, né? Às vezes por um doce, por um bombom, a criança às vezes fica caladinha, né? E deixa ser abusada, né? Porque ela tem a figura de autoridade. Um exemplo, a gente está falando do intrafamiliar. Você percebe um pai
que tem essa prática com uma filha ou com um filho, né? Ele é uma figura de autoridade para essa criança. Até uma determinada idade, a criança entende que ele tem esse direito sobre exato, ela, né? Se fôssemos pegar a estatística lá para trás, você ia ver que o pai machista da época, né, ele queria, isso historicamente, a gente até falando do êxodo rural, dentro dessas fazendas, assim, o pai queria ter a primeira prática sexual com a filha porque ele queria ter a certeza que a filha não tinha sido usada por uma outra realidade. Mas então, uma desculpa por trás de tudo, por né? trás disso daí. Hoje não, hoje você tem já outras configurações dessa violência que, como você disse, gera transtornos, às vezes irreparável, em diversas áreas do desenvolvimento dessa criança. Humberto, e como são as estatísticas? Porque assim, o que a gente sabe é que poucas crianças ou poucas famílias têm coragem de denunciar. As estatísticas, elas são difíceis, né? O último dado da BBC, numa pesquisa grande que eles tentaram fazer, os estados não são fortalecidos na maneira de comunicar e de ter. Hoje você tem o Disque 100, que é uma denúncia anônima que se faz e essa denúncia é direcionada para os conselhos tutelar ou a vara da infância e juventude, onde vai se ver e investigar a questão do abuso ou daquela ocorrência, né? Mas ainda é um grande tabu no ambiente familiar. Então as estatísticas que nós temos, elas são muito superficiais, né? Mas são grandes. Então, pensar que a cada 5 crianças, uma tem sofrido abuso sexual, com estatística e de denúncia, é um absurdo. E qual que seria a orientação que você deixaria para os pais, para a família, para estar atenta aí em relação aos seus filhos? Os sinais que essa criança dá de quando ela está sendo abusada, né? Um dos sinais, nós abordamos 3 tipos de sinais. O físico, né? Os comportamentais e os psicológicos. Então, nos físicos, são sinais mesmo assim. Observar uma criança que está sendo vítima, observar as roupas íntimas dela, né? Observar marcas pelo corpo, né? Observar situações que aparentemente, às vezes pode ter sido uma pancada, alguma coisa, mas pode ser que, né, comportamentos. A criança está ficando muito agressiva, né? A criança, ao mesmo tempo, ela tem um apetite e ela come, ou ela começa a... Às vezes ela pode se isolar também, né? Se isolar. Então, são esses sinais. Sei que para se configurar realmente é um abuso, existe um conjunto de diversos sinais para que a gente possa observar essa questão dos sinais. Então, os pais têm que ficar muito atentos a essas realidades. Na verdade, eu acho, Humberto, que tanto pais, quanto cuidadores, quanto professores, eles precisam estar atentos a qualquer sinal que se modifique naquele contexto em que a criança está vivendo, né? Qualquer alteração no comportamento dela deve ser investigado. Se a criança segue um ritmo, a gente sabe das inconstâncias da criança, porém, se você observa, seu filho está agressivo sem motivo, seu filho está tendo comportamentos que não tinha, o nosso olhar tem que ser um olhar diferente sobre essa situação, né? Ficar atento, né? E criar uma rede de proteção para que essa criança seja protegida. Alguma coisa, né? Hoje você tem profissionais da área da psicologia capacitados para poder fazer um trabalho com a criança, né, que venha fortalecer ela diante dessa situação. Mas em todos esses ambientes que a gente sabe que não estamos isentos. Na família, como é a configuração maior de abuso sexual, na escola, né, a gente tem acompanhado nos telejornais a questão do professor da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica, né? Tantas coisas que começaram a brotar de abuso sexual, de atletas que foram abusados, de atletas que foram violentados por essa situação e que às vezes são manipulados e ameaçados, a ameaça, o medo de não ter a confiabilidade que quando falar vai ser rejeitado.
E um dos grandes problemas que eu vejo na família, ao observar alguns comportamentos não muito legais que têm acontecido com a criança, é não escutar de maneira proativa aquilo que a criança está falando. Então a criança, ela já tem nós adultos às vezes já geramos um certo preconceito ou uma resistência de não parar e escutar a criança. Esse é um grande erro que nós temos. Às vezes a criança está querendo comunicar alguma coisa para a gente de uma maneira diferente e nós, às vezes com nossas atividades, ou por ser simplesmente uma criança, nós não damos ouvido e não prestamos atenção nessas situações. E algo importante que a gente precisa também que os pais eles estejam realmente atentos em ouvir essa criança e também acreditar no que ela está falando, né? E realmente dar uma atenção especial. Então, eu já tive uma aluna que ela disse, ela tinha uma dor terrível no coração dela, porque ela comentou com a mãe dela, ela assim, teve uma resistência para falar para a mãe, e quando ela fala para a mãe não tomou nenhuma atitude. Né? Então não fez nada e as coisas continuaram da mesma forma. Então era como se estivesse duvidando dela. Então ela passou a vida inteira com essa dor terrível. É bom você entender, né? Dar atenção para o seu filho, para a sua filha em relação a isso e tomar uma atitude de proteção para essa criança, né? Parece que nosso tempo já está acabando. Pois é, o assunto é um assunto que exigiria mais tempo, né? Mas eu acredito que Humberto deixou informações muito esclarecedoras. E fica aí, né, esse alerta para você que é pai, para você que é cuidador, que é professor. Esteja atento aos sinais que essa criança está dando, porque o abuso sexual infantil, ele gera traumas que muitas vezes ele perdura por uma vida toda e pode comprometer todo o desenvolvimento emocional e cognitivo de uma criança, né? Levando isso para a sua vida adulta. Então, que você possa olhar com cuidado, olhar com carinho para as crianças que estão ao seu redor, sendo um agente de proteção na vida delas, que a sua família seja um lugar de proteção para essas crianças, né? Queremos te agradecer por enriquecer o nosso programa com informações tão importantes, tristes, né? Essas informações, mas preciosas para as pessoas, com certeza, para as pessoas que estão em casa. Precisamos, como cidadãos, como família, como igreja, né, criar um ambiente seguro para nossas crianças, né, para que elas sejam protegidas, né, porque é um valor. O próprio Cristo deixou muito claro: deixa vir as minhas crianças, e ai daqueles que o impeça de chegar até Cristo, né? Então é melhor que coloque uma pedra no pé e salte num rio, né? Então algo simbólico que Cristo falou. Nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, como instituição, criar esse ambiente seguro de bons tratos para essas crianças que estão aos nossos cuidados. Verdade. Muito obrigado. E tenha no nosso programa, né, sempre as portas estão abertas para o Projeto Amar. Tenha em nós aliadas a esse projeto, né, Wilza? Verdade. Eu quero convidar você também, que está em casa, para você levantar essa bandeira e ajudar a proteger as crianças que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a sua família.